Bom, depois da gente conhecer o trabalho das equipes de saúde da família na reportagem que acabamos de exibir, fica evidente a importância desses profissionais para o atendimento dos pacientes crônicos, inclusive os que vivem com diabetes. Essa atuação, que faz tanta diferença na vida de milhões de brasileiros, depende do apoio dos municípios, estados e principalmente do Ministério da Saúde. Por isso, convidamos um representante do governo para nos trazer mais detalhes sobre esse projeto de alta relevância para todos nós. E quem vai conduzir essa entrevista são os oftalmologistas, já conhecidos nossos aqui hoje, que é o Dr. Mauro Goldman e a doutora Vilma Leles, que estão já aqui com a gente no estúdio. É com vocês, doutores. Muito obrigada, Regina. Bom, como você disse, é bem importante que a gente converse com outras pessoas para ter uma série de informações e nós convidamos agora para estar aqui conosco a senhora Gilmara Lúcia dos Santos. A senhora Gilmara está conosco? Produção tem a... Aqui está a Gilmara, né? Então, vamos lá. Gilmara, muito obrigada por estar aqui conosco, é uma satisfação recebê-la. A Gilmara é coordenadora geral de prevenção às condições crônicas na atenção primária à saúde do Ministério da Saúde. E nós vamos começar te pedindo para que você explique às pessoas que nos estão acompanhando aqui ao longo do dia qual o papel do Ministério da Saúde no que se refere ao diagnóstico e tratamento do diabetes. Muito bom dia, quase boa tarde, né? Prazer para vocês. Eu sou Jéssica Procópio, estou representando que é a doutora Gilmara Santos, que é a coordenadora de prevenção às condições crônicas na atenção primária, na Secretaria da Atenção Primária do Ministério da Saúde. Então, o Ministério da Saúde tem, né, um papel importante na promoção da saúde, no bem-estar de todos, por meio de formulação de políticas públicas, implementação dessas políticas, faltando-se principalmente na universalidade, na integralidade e na equidade. Dentro desse cenário, na atenção primária, nós disponibilizamos dados integral com as pessoas com diabetes, desenvolvendo ações de prevenção, detecção precoce, controle e tratamento, incluindo, né, os aspectos, né, relacionados à disponibilização de medicamentos de uso oral, as insulinas, os insumos necessários, de modo gratuito, né, e de acordo com os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas preconizadas para a doença. Então, a PS, ela deve acionar essa rede, né, e trazer, né, a atenção especializada para perto sempre que necessário para a atenção integrada dessas pessoas. Jéssica, muitíssimo obrigado, muito obrigado pela sua participação. Diabetes, a gente entende a importância da atenção primária e nessa atuada queria lhe perguntar qual o papel dos agentes comunitários de saúde no acompanhamento dos pacientes diabéticos. Bom, é legal a importância dos agentes comunitários de saúde, né, os nossos componentes, um dos componentes da estratégia de saúde da família. Nós temos, né, como grande atribuição no exercício dessa atividade os aspectos da promoção da saúde, a prevenção de doenças, realização, né, mediante ações domiciliares e comunitárias, individuais e coletivas, né, sempre desenvolvidas conforme as diretrizes do SUS, com o objetivo de ampliar o acesso da comunidade à assistência, né, às ações, aos serviços de informação, de saúde, promoção e proteção da cidadania. Então, dentro, né, desse mote, o ACS ele precisa estar atento a essas pessoas, sempre tentando esses aspectos de diagnóstico precoce, atento de território adquirido, conhecer as pessoas e as suas famílias, visitar regularmente as residências, favorecer a abordagem familiar, o cuidado compartilhado. Então, é muito importante que os ACS estejam atentos, né, para contribuir na identificação desse território, quais são as possibilidades para que essas pessoas se engajem no seu autocuidado, adotem comportamentos saudáveis, a exemplo, né,
nós temos, destacamos grupos, né, de caminhada, de dança, né, reforçar os aspectos culturais, as hortas comunitárias, para além disso, né, reconhecer os determinantes sociais da saúde, quais são as principais as relações de saúde e doença que esse território nos apresenta, sempre atento também para a exposição aos fatores de risco, né, potencializam e agravam aí essas doenças. Então, a gente aposta muito, enquanto Ministério, né, nos ACS, nessa perspectiva de fortalecimento das ações de rastreamento, O diagnóstico problema, precoce. Ana, é que eu saí suada da ginástica, peguei a bicicleta, fui andar e na volta virou o Muito bem. tempo. Eu peguei Jéssica, puta ventania gelada na fuça. você Aí não nos ouve tem, bem? não dá. Tudo Aí bem. virou, Então tá meu bem. ponto fraco é Jéssica, a você comentou sinusite. Só conosco que para trabalhar eu preciso me esse trabalho de prevenção que é enfiar um monte de extremamente coisa. importante que os agentes de saúde fazem. Mas, a despeito desse trabalho tão valoroso que é prevenir complicações, prevenir a doença e depois prevenir complicações, muitos pacientes começam a apresentar problemas nessa jornada. E eu queria que você contasse para a gente como é, sob o ponto de vista do Ministério, nessa regulação de etapas, como é a jornada desse paciente. Uma vez que ele estava lá na atenção primária, ou ele estava com um agente de saúde que identificou que ele já tem uma complicação pelo diabetes. Como ele segue essa linha de cuidado? Bom, nós temos publicado, né, a linha de cuidado do diabetes mellitus, e dentro dessa perspectiva, de acordo com os níveis de risco que esse paciente nos apresenta, ele pode tanto ser manejado na atenção primária, né, com a equipe de estratégia de saúde da família, composta por um médico da saúde da família, enfermeiros, técnicos de enfermagem e também com o apoio das equipes multi, onde nós dispomos de algumas categorias profissionais, né, de nível superior, como nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, TOs, fono, sanitaristas. Então, dentre essas ocupações, educadores físicos também, que podem fazer esse processo de cuidado, um planejamento do cuidado, para que essas pessoas consigam, né, ser atendidas de forma integral. Não sendo possível, né, a depender da situação, com algum tipo de complicação, esse paciente ele pode ser direcionado para atenção especializada, de acordo com a necessidade dele. E aí o apoio com endocrinologistas, oftalmologistas, né, e outros médicos que forem necessários, né, endocrinologistas, a depender da complicação, obviamente. E aí tem todo o suporte, né, na atenção ambulatorial especializada, também, né, terapias, né, cirurgias, podem ser sim, dispensadas ao longo do cuidado. Tudo, claro, de acordo com a avaliação, né, dos nossos especialistas, na atenção primária e nos demais níveis de atenção. Jéssica, muito obrigado. Como a gente sabe, pacientes com diabetes apresentam um risco maior que os demais pacientes de apresentarem alterações visuais, comprometimento da visão por retinopatia diabética, que aí já pertence mais ao atendimento especializado. E a gente sabe que, às vezes, a jornada do atendimento básico para o especializado, às vezes não se dá na velocidade com que todos gostaríamos. E queria repetir um ponto que já fizemos aqui hoje, como a gente poderia pensar soluções para que esse acesso fosse otimizado, que os pacientes conseguissem esse atendimento especializado de uma forma mais ágil, antes que haja um comprometimento não só visual, mas das complicações de outros órgãos-alvo da diabetes. Bom, acho que a grande aposta do Ministério da Saúde, de um modo geral, é a organização da rede de atenção à saúde. E aí, obviamente, nós estamos falando de 5.570 municípios, 27 unidades da federação, em que nós temos diversas disparidades em relação à disponibilização de profissionais, né? A gente sabe que a fixação de profissionais ainda é um processo muito difícil dentro do país, e formação desses profissionais também. É claro que nós também precisamos investir, né, e analisar novas tecnologias, trazer aspectos específicos de inovações, né, e pesquisas e investimento
grande. Então, a retinopatia em especial, né, citada pelo nosso doutor, é uma das complicações que hoje nós fazemos grandes discussões em relação a ela, né, uma perda de visão aí, que geralmente acomete pessoas de 20, né, a partir de 20, entre 20 e 75 anos. Para nós, né, é um grande risco quando nós estamos falando de pessoas diabéticas, né? Uma em cada 3 pessoas, né, hoje diagnosticadas com diabetes, podem ter essa complicação, né, e tem esse risco aumentado. Então, temos uma incidência ainda muito elevada e, de fato, a grande aposta é a atuação em rede, diagnóstico oportuno, rastreamento, né, e, de fato, investimentos em tecnologias aí que possam fortalecer esse cuidado. Bem, Jéssica, nós observamos do nosso lado médico que a gente tem alguns desafios, seja lá no momento do diagnóstico, seja a disponibilidade de testes como uma hemoglobina glicada nos diferentes municípios do nosso país inteiro, né, que tem condições muito diversas, até quando nós conseguimos ter avanços tecnológicos que melhoram a condição de pacientes em estado grave. Então, nós observamos aqui do nosso lado médico alguns desafios, e eu queria que você comentasse também quais são os desafios que vocês enfrentam e como vocês estão propondo melhorias para o atendimento do paciente diabético. Como eu citei, né, o grande desafio para nós é o tamanho do nosso país, né, os investimentos, as desigualdades que nós temos hoje em relação à distribuição de renda, permitir escolhas saudáveis da nossa população, né, garantia de acesso à assistência integral, né, conseguir um atendimento de forma oportuna. Então, o Ministério tem feito várias discussões dentro desses aspectos que possam permitir, né, e subsidiar os entes federados nessa devida organização da rede, para que a assistência aconteça da melhor forma possível. Então, consulta periódica, né, ao acesso aos exames, monitorar em relação ao custo desses exames para os nossos entes federados, né, uma vez que existe um financiamento tripartite, né, para esse apoio diagnóstico. Jéssica, travou. Nós perdemos o contato com ela, mas eu acredito que ela tenha conseguido nos dar uma principal parte das informações e conseguido responder a todos os nossos questionamentos, não é isso, Mauro? Com certeza, a gente já agradece de antemão a participação da Jéssica, muito enriquecedora a participação dela. E a presença, a disponibilização que o Ministério da Saúde fez participando conosco desse evento fundamental. E muito obrigada a todos vocês que estão nos assistindo.